porque eu tava pensando, será que vale mesmo a pena? Porque não tem condições. Assim, se você pensa, não tem como piorar. Aí piora, e aí você pensa, agora não tem como piorar. Manda uma mensagem pros CEOs da SM, eles vão te ajudar a piorar tudo. Porque se tem uma empresa que adora piorar as coisas, essa empresa é a SM. Não tem condições. Não tem condições, tá? Oi pessoinhas, espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vim esclarecer para vocês tudo sobre a SM 3.0, ou seja, os planos e previsões da SM Entertainment para o ano de 2023. A SM Entertainment é basicamente a maior empresa de entretenimento da Coreia do Sul em questão de K-pop, né, e afins. Enfim, continua aqui. Anunciou então seus planos para o ano de 2023. Dentre essas metas, a SM pretende lançar 4 novos artistas e fazer com que isso contribua como uma parte da nova produção artística e estratégica de propriedade intelectual. Em um vídeo divulgado, os CEOs da agenda explicaram a mudança da SM Entertainment 2.0 para 3.0, além de comentarem como essa mudança vai fazer o grupo produzir mais músicas e artistas. E quando eu falo grupo, é a empresa num total. E a mudança vai ocorrer assim, de várias formas. Vai haver uma transição de um produtor executivo para 5 centros separados. E vai fazer com que cada um desses centros possa se dedicar inteiramente a um projeto da empresa. E isso vai permitir para a SM uma produção e lançamento de conteúdo da forma mais ágil para os artistas gerenciados. Além da novidade, a empresa anunciou que vai fazer uma transição de um sistema de centro de múltipla produção e explicou como vai funcionar o estabelecimento da empresa subsidiária, que ela vai se dedicar à edição e produção musical, incluindo no aspecto de composição, letras, distribuição de royalties, que eu acho que é assim que fala, mas enfim. Ou seja, o manejamento dos artistas vai ficar dividido entre várias subunidades e algumas delas vão poder trabalhar de forma livre, sem necessariamente estarem interligadas à SM, e além disso, um grupo receberá uma equipe própria para cuidar dele, tanto produção, maquiagem, edição, conceito, MV e afins. Ainda sobre essa liberdade artística, a SM forneceu um plano para que os artistas possam produzir sua própria música, colaborar com o próprio produtor ou até mesmo com o produtor fora da SM. E eles podem usar o próprio nome para produzir a própria música. Isso acontece com um projeto que tem no NCT, que é o NCT Lab. E essas subsidiárias, elas vão ser tipo a subsidiária do Wavy, que é quem gerencia eles lá na China. Então, tipo, eles têm meio que uma mini empresa, que é de fato quem organiza todas as coisas deles para eles produzirem coisas lá na China, para eles se apresentarem e esse tipo de coisa. A SM também abriu uma subsidiária específica para as questões de produção musical, créditos, incluindo músicas que os artistas fizeram ou participaram, copywriting, divisão financeira e debuts e comebacks de novos e atuais artistas. A gente vai entrar nesse ponto aí que eu achei um tanto quanto problemático. Bom, porém problemático, porque eu vou explicar por quê. Calma. E por último, a empresa também decidiu mudar muitas coisas dentro do conselho da empresa. E eles estão trocando o número de acionistas, de conselheiros. E eles estão em busca de mais diversidade, procurando mulheres que têm experiências no ramo. Eu achei isso um tanto quanto estranho. Tipo, não porque eles estão tentando procurar diversidade, mas eles falarem que estão procurando diversidade. Tipo, diversidade é você ter uma mulher no comando. Enfim, não é sobre isso esse vídeo, né? Mas enfim. Eu também lembrei de uma moça, eu não lembro direito o que ela faz, se ela compõe, se é mais uma coisa, se é mais pro lado artístico e conceito de MV. Eu só sei que tem uma das diretoras ali que o pessoal sempre falava que ela era muito ruim, que ela fazia uns negócios bem ruinzinho mesmo, que ela não gostava muito de girl group, e ela tava olhando os negócios logo do Red Velvet. Eu lembro desse negócio aí, mas enfim, né? Vamos continuar, porque ainda não cheguei na parte que eu vou provavelmente ficar estressada. Então agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessas metas. Os planos de debut da SM é de um novo debut solo, que provavelmente, né, é a Navis, a artista virtual, que eu vou explicar um pouquinho pra vocês também. E o debut de 3 novos girl groups. Além disso, eles planejam lançar 41 álbuns esse ano e ter um total de vendas anual de 18 milhões de álbuns, né? Assim, SM, tudo bom?
Além disso, um dos planejamentos é uma subunit do NCT, que vai ser lá em Tóquio, no Japão, que já tem sido muito falado há um tempo. Entrando aí no debut mais concreto que a gente já tem, que já tiveram algumas informações, mas poucas, porque assim, foram mínimas mesmo. Tem o debut que vai acontecer da Navis, que a Navis é uma inteligência artificial do universo do ESPA. E o planejamento é que ela debute aí, ela vai debutar em meados de março. Mas assim, a gente não tem muita informação sobre esse debut e foi tudo que eles soltaram. E eles soltaram isso antes mesmo das previsões, se não me engano, até onde eu lembro. Mas pode ser que eu esteja errada, mas enfim. Só pra lembrar, né, todas as informações, todas as fontes estão aqui na descrição e eu acho que durante a edição eu vou tentar deixar algumas fotos aqui também pra deixar mais claro pra vocês. Como eu falei, um dos outros planejamentos é uma subunit do NCT, que vai ser em Tóquio. E o Sungchan já falou que eles teriam debutado lá no ano passado, no início do ano passado ele já falou que ele ia debutar. O Sungchan, pra quem não sabe, é um dos membros do NCT que ainda não tem unit fixa. Ele já debutou, ele participou do NCT 2021, mas ele ainda não tem uma unit fixa. Ele só faz trabalhos assim pelo nome NCT. A previsibilidade era de ele, de fato, debutar numa subunidade de Tóquio, quer dizer, do Japão, porque ele é muito ligado ao Shotaro, que é um japonês. A probabilidade dele debutar junto com o Shotaro era altíssima. No final do ano passado também foi lançado um programa, não é bem um reality, é mais um programa mesmo, Entity Universe, que a gente pôde conhecer mais 3 novos rookies, que provavelmente também vão debutar junto com eles. Os 5 já se apresentaram em um show da SM juntos, eu acho que não foi só em um, acho que foi em mais de um. Então, a probabilidade deles terem debutado no ano passado também era alta. E é aí que eu vou entrar no tal do novo debut do Girl Group da SM. Que assim, gente, vou falar a verdade pra vocês. Quando eu vi, eu ri. Mas eu ri de nervoso. Assim, não é possível que a SM vá lançar um grupo agora, né? Porque, além desse Girl Group, estão preparando aí um novo Boy Group, na teoria. E agora, neste momento que eu venho destrinchar mais uma vez as notícias e as minhas opiniões, que assim, esse negócio tá... Sabe, foi daí que eu fiquei bem estressada. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito pé da vida. Porque assim, parecia que, sabe, estavam rindo da minha cara. E me chamando de doida. Mas enfim, né, aí eu esperei os meus erros se acalmarem e parei pra pensar que, na verdade, eu não acho que esse debut realmente saia esse ano. A previsão para um novo girl group debutar é entre abril e junho. E eu não acho que debute, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Eu não acho que debute. Vou explicar pra vocês por que eu acho que esse debut não rola este ano. Vamos começar pelo óbvio, né? O primeiro girl group da SM foi lançado em 2007, que foi o Girls' Generation. Não, vamos ir um pouco mais atrás. Em 2000, no ano de 2000, a gente teve, tecnicamente, o segundo debut da SM. Tirando o Hot e por aí vai. A gente teve, então, o debut da Boa, que tem mais anos de carreira do que eu de idade, né? Já começa bem. 3 anos depois, debutou quem? TVXQ. E aí, isso foi em 2003, né, no caso. 2007, debutou Girls' Generation. Tudo certo. Aí, a gente já percebe que a SM, ela tem um certo tempo aí, né? Pra debutar grupos não independentes se for feminino ou se for masculino. Em 2008, debutou o SHINee. E é aí que a gente começa a fazer as contas. É aí que a gente separa Girl Group de Boy Group. Em 2012, o EXO que debutou. Em 2014, debutou Red Velvet. Em 2016, debutou NCT. E em 2020, debutou o aespa. Em 2003 e 2008, são aí meados de 5 anos de diferença, né? Entre o primeiro boy group e o segundo boy group que a SM lançou. O pessoal da SM já falou que normalmente os trainees eles têm entre 4 e 5 anos de treinamento. Normalmente. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais? Pode, tanto faz. Só que é o comum ali da SM entre 3 a 5 anos. 4 a 5 é um pouco mais específico, é a grande maioria mesmo. Entre o debut do EXO e o do SHINee foram mais 4 anos. Entre o debut do NCT e do EXO foram 4 anos.
Ou seja, tecnicamente, agora era para já ter debutado um boy group da SM. A SM só tem uma subunidade da quarta geração, que é o AV. Que o AV debutou, se não me engano, foi em 2018? Não, minto, não foi em 2018, foi em 2019. Ou seja, já é da quarta geração. E aí, são 3 anos. No entanto, o NCT tem essa de debutar a subunidade, né? É um dos conceitos do NCT. Eles debutaram depois de 3 anos do grupo original e depois de 2 subunidades, que é o NCT 127 e o NCT Dream. 3 anos de diferença. Eu não lembro se eu citei, eu acho que não, mas o FX foi o segundo grupo, o segundo girl group da SM, e elas debutaram em 2009. Então, assim, o FX é o grupo mais rápido da SM a debutar depois de um outro. Porque em 2007 foi o debut do Girls' Generation, em 2008 foi o debut do SHINee, em 2009 foi o debut do FX. A gente precisa falar sobre o FX, né? Sobre o descaso, sobre o maltrato, sobre um monte de membros saindo, sobre... Então, FX deu desband? Falar nisso? A gente precisa mesmo falar sobre o fracasso que foi, assim, o FX? Não como um grupo, mas todo mundo saindo do grupo, né? Não precisamos comentar sobre isso. Enfim, né? Sim, precisa? Não precisa. Então vamos pra próxima. Então, entre o FX e o Red Velvet, que foi o próximo grupo que a SM debutou, são 5 anos. A FX debutou em 2009, Red Velvet debutou em 2014. 5 anos de diferença. Entre o Red Velvet e o aespa, são 6 anos de diferença. Então, pela análise, a SM já tem um girl group da quarta geração e ainda não tem um boy group, só tem uma subunidade que não tem um foco completo em representar a Coreia e sim a China. Mas o NCT atua como um grupo da quarta geração, tanto da terceira quanto da quarta, em alguns contextos aí. E aí, eu tenho que lembrar vocês que por mais que a gente já esteja em 2023, o aespa não tem 3 anos de carreira ainda. E na previsão, vão debutar entre abril e junho. Elas não vão ter 3 anos de carreira. Elas debutaram em novembro de 2020. Gente, não faz sentido. Se a gente for olhar, né, a ficha da SM, o grupo que debutou depois de tão pouco tempo, assim, tão recentemente, depois do outro, deu muito errado. Que grupo que foi esse? O FX. Então, assim, né, já um ponto a menos, já temos um ponto a menos. Gente, eu esqueci de uma coisa importantíssima. Na verdade, a SM tem sim o boy group da quarta geração, que é o Super M. É um grupo, é um grupo que, assim, tá em hiatus agora, mas eles têm. Do mesmo jeito que eles têm várias subunidades aí, que estão todas inativas agora, com exceção do Girls on Top. O Super M tá em hiatus, mas enfim, né? O Too Hard também tá em hiatus, enfim. Só que assim, todos os grupos da SM, ou eles têm uma subunidade, ou eles têm carreira solo. Todos os grupos. Precisa ter uma subunidade, ou alguns membros, não precisa necessariamente ter todos, têm carreira solo. E assim, tá escrito isso, tá escrito. O único grupo que não tem nenhum nem outro é o aespa, que tecnicamente tem 2 membros ali no Got The Beat, mas não é uma subunidade. É um grupo rotativo. Então não tenho certeza se conta. Eu acho que não. Mas enfim. Já temos 3 pontos a menos. 3 pontos? Acho que é. Cadê o segundo? Não lembro qual que é o segundo. Peraí. Não, mentira. Esse é o segundo. Eu acho que esse é o segundo. Enfim. Vamos pro terceiro ponto, então. Eu acho que todo mundo sabe, mas se você não sabe, eu vou te explicar agora, que a SM sempre... Não só a SM. Eu acho que a maioria das empresas, sempre que debutam um grupo novo, meio que esquecem do antigo. Vão colocar ali no porão e, sabe, não tem muita coisa pra acontecer com aquele grupo antigo. Claro que tem coisa que acontece, né? Eles ainda lançam MV, lançam álbum. Só que, assim, a SM tem uma característica bem difícil. Porque eles deixam no porão mesmo, sem medo, assim, de nada. E o aespa é um grupo da quarta geração. É um grupo relativamente bem forte. Não tá completamente estável. E esse é o terceiro ponto, né? O aespa não tá completamente estável para debutar um novo grupo, mas são fortes o suficiente para combaterem ali outros grupos. Não combaterem, né? Mas bater de frente ali, sabe? Para competir com outros grupos da quarta geração. Então não tem porquê, não tem motivo você se ocupar com 2 coisas, quando na verdade você pode se preocupar com uma só. Esse já é o 4º ponto. Negativo, né? Não é positivo, é negativo. De 0 vai pra baixo.
Um ponto que muitas pessoas criticam no aespa, um ponto não, tem vários pontos que as pessoas criticam bastante no aespa. Seja por presença de palco, dança e muitas outras coisas. O aespa, ele tem muito em que melhorar em questão de dança. Eu tava vendo alguns vídeos de especialista de dança, né? De uma pessoa que é formada em dança, ou tá formando, alguma coisa assim. E ela apontou alguns erros constantes no aespa e algumas coisas que elas podem melhorar. Tanto na presença de palco, quanto na sincronização e tal. Isso é um fato. Tipo, o aespa, ele tem que melhorar em algumas coisas. Não tô falando que elas são ruins, claro que não. Eu tô tentando defender, mas de um jeito bem diferente, né? Então, assim, esse é um ponto. Tipo, debutar um novo girl group é uma coisa meio. É uma coisa, assim, meio impensável. Talvez não impensável, mas. Sabe? Elas são boas pra bater de frente com outros grupos da quarta geração, mas não são excelentes. Você só debuta outro grupo quando o seu outro grupo, quando o grupo que você já tem, já é estável e já é excelente. Porque a probabilidade de uma coisa, de você prestar atenção em uma coisa, de essa uma coisa dar certo, é muito maior do que você se dividir pra fazer duas coisas e que nenhuma das duas coisas vão dar certo. E aí eu lembro de uma coisa que a minha mãe, ela vive me dizendo. Se tu vai fazer uma coisa, tu faz essa coisa focada nessa coisa, você faz uma coisa só. Porque se tu se dividir pra fazer duas coisas, tu não vai fazer nenhuma das duas coisas direito. Vai ficar as duas tudo meia boca. Eu acho que acabaram esses pontos, eu acho que acabei tudo que eu tenho que dizer. Eu comecei a ficar bem estressada, então eu tive que parar de gravar durante um tempo. Porque assim, sabe, algumas coisas pra mim simplesmente não faz muito sentido. Porque se você tem uma carta boa, você tem que usar ela no jogo, sabe? Se você não usar ela em algum momento, você acaba perdendo e tem uma carta boa que você deixou sobrar. O que eu falei aqui até agora eram basicamente alguns motivos do porquê que a SM não deveria lançar um novo girl group. Mas a SM não tá me ouvindo, né? O que é uma pena. Será que eu ia querer debutar nessa empresa? Sim. Vocês iam querer debutar numa empresa dessa? Se fosse o seu maior sonho. Se você quer muito ser cantora, se você quer muito ser idol ou cantor, enfim, vocês iam debutar na SM. Mas enfim, né? Falei aí alguns motivos do porquê que a SM não podia debutar um girl group esse ano. E agora eu vou falar, tipo, um pouco sobre por que eu realmente não acho que isso vai acontecer. Começar falando, então, de uma coisa que aconteceu no ano passado. Porque eu acompanho o NCT, eu sou NCT Design. E uma coisa que o Sung tinha falado no ano passado é que ele ia debutar. E eu acho que eu já falei sobre isso nesse vídeo, mas enfim, né? Ele falou que ele ia debutar e tal, e isso não aconteceu. Também ia acontecer uma coisa dentro de Hollywood, né? Era embolei todo aqui. Que era basicamente um programa, ainda vai ser tecnicamente, né? Um programa onde eles vão selecionar um membro, um trainee, quer dizer, né? E aí vai debutar antes de Hollywood, enfim. Tinha alguns planos do ano passado pro NCT que não deu certo. Tinha uma previsão também de que o aespa faria o seu comeback ano passado, né? Depois de Girls e antes de dezembro. Eu acho que ia ser ali por setembro, alguma coisa assim. Isso também não aconteceu. Ao invés disso, eles meio que empurraram, tipo, então não vai ser esse ano, no caso ano passado, né? Não vai ser em 2022, então vai ser no início de 2023. Isso também não tá acontecendo, a gente já tá em fevereiro. Ao invés disso, vai ter um concerto do aespa. Então, assim, não era pra ter lançado um MV antes? Por que não lançou? Então, é comum de algumas previsões elas terem que ser adiadas. Só que da mesma forma que algumas coisas podem ser postergadas, elas também podem ser adiantadas. Então, talvez esse debut de fato aconteça, mas eu não acho que vai acontecer. De novo, a SM tá com muita coisa pra fazer esse ano e eu não acho que dê tempo de fazer tudo. Eu realmente não acho que vai dar tempo dela fazer tudo que ela está prevendo pra fazer. Eu acho que principalmente lançar 41 álbuns é muita coisa. Eu vi o pessoal falando, tipo, o aespa ainda não tem full álbum. É importante dizer pra vocês que antes de Hot Sauce, antes de Dream, também não tinha full álbum e eles já tinham, tipo, uns 4 ou 5 anos de carreira quando Hot Sauce foi lançado. Mas o NCT Dream é uma subunit, e daí? Uma coisa não interfere na outra. O NCT Dream era basicamente um dos grupos que tinham debutado há mais tempo que ainda não tinham um full álbum. Literalmente, porque eles não tinham mesmo. O primeiro full álbum deles, se não me engano, eu tenho quase toda certeza que foi com Hot Sauce. Hot Sauce foi lançado em 2020, eu acho. E eles debutaram em 2016. Enfim, né?
Coisas do Destino, que era pra ter sido lançado também, ó, tempos e tempos, e também não foi lançado antes, foi lançado só depois de 4 anos de carreira. Acontece. A possível lineup que tá aí pra debutar nesse girl group, é composta de meninas tecnicamente bem novas, e a maioria delas parece que tem feito tem treinado há mais tempo. Então, eu acho que esse é um ponto, não positivo, mas um ponto a mais do, tipo, elas têm chances de debutar. Porque, como eu falei, o pessoal da SM já falou que são 4 ou 5 anos de debut. E a única que não tem isso, ela não tem nenhum ano de debut, isso acontece em alguns grupos, só pra deixar bem claro, é a Haeun. Isso, é a Haeun, só que ela já é bem famosa e ela já é uma dançarina excelente. Apesar de que ela não tem nem 15 anos ainda, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Ela já é uma dançarina excelente, ela é bem famosa também. E eu acho que se for pra debutar um girl group, a SM deve provavelmente colocar ela na lineup, que ela já é bem famosa. Ela seria aí, tipo, a Karina desse novo girl group. Tipo, a Carta já é famosa. A cartada famosa. E deve ter o Inter também, que inclusive, né, tem uma integrante que a gente não sabe basicamente nada a respeito dela. É isso. Motivos do porquê você acha que elas não vão debutar. Gente, há tempo. Sabe, eu não acho que vai dar tempo deles debutarem um novo girl group esse ano. E eu acho isso, assim, de verdade, eu não acho que vai dar tempo de lançar. Ano passado, o aespa não teve basicamente nada de promoção, teve promoção de girls e só. A SM, ela tem estado bem ruinzinho em questão de promoção, de coisa. O único grupo que tem trabalhado de verdade, assim, é o NCT 127, que eles realmente não estão parando de jeito nenhum. O Red Velvet lançou música e eu não vi uma apresentação do Red Velvet. Não apareceu pra ver uma única apresentação do Red Velvet. E elas lançaram um comeback no ano passado. Não teve. Que promoção que Birthday teve? Nenhuma. Eu não vi. Eu falei também que eu ia falar sobre a subsidiária pra produção musical, esse tipo de coisa. E talvez isso faça com que os debuts eles sejam mais agilizados, já que várias empresas estão lançando grupos. Vale dizer, se a SM não debutar esse girl group, né? Vai ter só um girl group pra representar a 4ª geração inteira. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Na 2ª geração, tinham 2 girl groups. A SM só tinha 2 girl groups, que era o Girl Generation e o FX. Na 3ª geração, a SM só tinha um girl group, que era o Red Velvet. E agora, na 4ª geração, a SM vai ter só um girl group. Assim eu espero. Que é o aespa. Então, assim, sabe, não é como se a SM nunca tivesse passado por isso.